Dando sequência, então, como eu tinha prometido, vamos continuar falando sobre LGPD, né? Então, olhar para as tecnologias da LGPD, então, planejamento operacional e análise de custos para a implantação de tecnologias em suporte à Lei Geral de Proteção de Dados. Contaremos aqui com duas visões, dois especialistas vão contribuir com a sua experiência, a sua expertise e ajudar aí a todos, a todas, nesse momento aí que a gente sabe que é tão crítico com a entrada aí da LGPD, né? Então, vou começar convidando ela, que é advogada, há mais de 15 anos na área civil, sendo que os últimos 10 anos ela focou nas atividades de tecnologia e segurança da informação, trabalhando hoje no ciclo de processos e compliance, integrando inclusive o time de LGPD na empresa em que ela atua, somando experiências com SAP, gestão de pessoas, ISO 9001, análise e confecção de contratos. Carla Prado Manso, gerente jurídica da CompuGraph. Obrigado por estar com a gente, Carla. Prazer ter a tua presença aqui. Enquanto a Carla se junta a nós, e quem vai dividir essa apresentação com ela, eu vou convidar ele a somar mais de 19 anos na área de TI, né, de vivência na área de TI. Ele tem certificação pela ITIL Foundation, sendo auditor líder na qualidade e contando com expertise em ISO 9001, desenvolvimento e arquitetura de sistemas e modelagem de software, ERP, EDI, CRM, SAC, entre vários outros. Fábio Copete, gerente de Helpdesk, qualidade e PMO da CompuGraph. Obrigado por estar com a gente, Fábio. Prazer ter a tua presença aqui também. Eu vou passar de imediato a palavra para vocês. Já me adiantaram que vocês estão bem entrosados, ensaiados. Então, eu não sei para qual de vocês eu passo a palavra, mas vou passar então para o Fábio, para já dar início à tua apresentação e a gente contar aí ao final com questões, provocações de vocês para a experiência que o pessoal da CompuGraph vai trazer aqui. Vamos lá? Já está ligado. Ei. Bom dia. Meu nome é Fábio Copete, eu trabalho na CompuGraph. Como ele falou, sou responsável pela área de Helpdesk, qualidade, gerenciamento de projetos, e eu me juntei recentemente ao time de LGPD da CompuGraph, né? E o objetivo hoje aqui é a gente falar um pouquinho sobre roadmap para implementar, para passar por essa jornada na empresa de vocês. Isso aqui vai ser nossa agenda. Falar rapidinho sobre LGPD, porque já teve bastante assunto sobre isso, e aí a gente foca mais no roadmap. Primeira coisa que eu queria comentar é uma quebra de paradigma que a gente precisa fazer em relação a essa lei. A LGPD, a gente pode considerar que ela também faz parte daquelas leis do bem. É uma coisa que a gente precisa aceitar ela, abraçar ela dessa forma, porque ela garante um direito fundamental das pessoas, que é o direito à privacidade. Então, adotar a LGPD é um dos passos para que a gente possa fazer esse país um país melhor. E para mostrar que isso é uma coisa que vem acontecendo no mundo, eu listei aqui algumas leis de proteção de dados em alguns países vizinhos que já estão publicadas há um bom tempo. Temos aí a Argentina desde o ano 2000, Uruguai desde 2008, temos o Chile desde 99, temos aí a GDPR em 2016. Então, isso não é uma coisa nova. Ela é nova no Brasil apenas, tá? Mas o mundo já vem falando sobre isso há um bom tempo. E não sou especialista, quem vai falar depois sobre isso é a Carla, que ela é nossa DPO lá na CompuGraph. Mas, rapidinho, quais são as regulamentações da LGPD? Ela estabelece uma pena, então você tem lá um limite que uma sanção pode ser aplicada a você. Você tem uma base jurídica, ou seja, você precisa, ou você vai ter uma justificativa por ter e manter os dados. Essa lei também regulamenta a figura do DPO, que é a pessoa que vai ser responsável pelo tratamento de dados na empresa. Essa lei regulamenta o direito dos usuários e também estabelece uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Eu deixei um asterisco aqui porque nossos amigos lá no Congresso estão
Estão votando isso nessa semana e, se Deus quiser, vai ser aprovado. Alguns números. O Brasil ele é a 4ª maior população digital do mundo, com aproximadamente 130 milhões de usuários. Isso dá, em média, de 63% da nossa população. Sobre a GDPR, 8 meses de GDPR, nós tivemos 41 mil denúncias de vazamento de dados e 95 mil solicitações de pessoas. Esse número é de janeiro. Em janeiro, nós completamos 8 meses de GDPR, e tem um site lá, GDPR Números, é só consultar lá que tem bastante informação. Mas, colocando a mão na massa, vamos ver o que muda. Muda quase nada, pessoal. Bem tranquilo, tá? Vou listar aqui, cabe numa mão o que muda. Vai mudar só processo, sistema, documentos, cultura e modelo de negócio. Tranquilo, né? Não vai ser tranquilo. É uma coisa que vai mexer nas estruturas da empresa. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa estabelecer um roadmap, um caminho a percorrer. Como é que eu faço para chegar lá? Para eu chegar lá, uma das coisas a fazer é escolher um framework, um método de trabalho. Como é que eu faço para implementar isso? Vou ter que também destacar algumas pessoas. Pessoas da minha empresa que conhecem os processos-chave que vão me ajudar nessa jornada. Eventualmente, eu vou ter que escolher algumas ferramentas. Tem diversas no mercado. E eu posso ou não contar com consultoria especializada. Consultoria jurídica, consultoria de processos, segurança da informação, e por aí vai. Falando um pouquinho do framework, nós dividimos ele em 5 fases. Como que eu começo o trabalho? Começo fazendo uma avaliação. Eu tenho que levantar todos os meus sistemas, todos os meus processos, todos os meus documentos, tudo que envolve dado pessoal, eu vou ter que fazer um inventário disso. E depois, eu preciso submeter isso ao crivo da lei. Eu vou ter que passar isso para alguém, pode ser um escritório jurídico, pode ser dentro de casa, para alguém avaliar isso, cada sistema, cada processo, por que eu uso aquele dado pessoal? Eu preciso confrontar isso com a lei. A gente chama isso de assessment. Tá? Na medida que eu vou fazendo isso, eu vou levantando os riscos, eu vou compor um negócio chamado gap. O gap nada mais é do que o que eu tenho que tratar. Uma vez que eu conseguir descobrir o que eu tenho que tratar, eu vou entrar na fase do desenho ou design. Aqui é que eu vou responder cada item do gap falando como eu vou resolver. Então, primeiro eu entendi o que, depois eu vou para o como. Aqui vem como, que sistemas eu vou alterar, quem vai alterar, até quando vai alterar. Aqui é o meu plano. Feito o plano, eu começo a implementar. Aqui é mão na massa. Aqui eu começo a desenvolver tudo aquilo que eu previ no meu plano. Acabei o plano, começo a operar. Aqui eu já estou em compliance com a lei. Aqui eu já estou trabalhando com privacidade, aqui eu estou gerando os registros, mas o trabalho não acaba aqui. Uma vez que eu estou em operação, eu tenho que começar a monitorar isso, para garantir que eu continue em compliance. Como eu falei, nós vamos precisar de um time aqui que minimamente vai envolver essas pessoas aqui. Pessoas de infra, desenvolvimento, RH, segurança da informação, jurídico, comercial. Essas pessoas são conhecidas como Product Owners. Elas, normalmente, conhecem os processos-chave da minha empresa e vão me ajudar a montar esse inventário de processos, sistemas e documentos. Porém, esse fluxo aqui de 5 etapas, ele não acontece uma etapa de cada vez, como está aqui. Ele acontece meio que em simultâneo, em paralelo, várias iniciativas ao mesmo tempo. Eu vou demonstrar isso no próximo slide, mas a gente costuma juntar avaliação e desenho numa etapa só, chamada levantamento e conclusões. Depois eu tenho implementação e, por último, sustentação, que junta operação e monitoração. Como que é esse trabalho? Esse trabalho ele é feito de forma incremental. Então, vamos dizer que eu tenho uma ação que eu preciso fazer no meu comercial. Eu deflagro uma ação de
levantamento. No meu jurídico, deflagro outra ação de levantamento. No pessoal de operações, atendimento ao cliente, outra ação. Na medida que eu vou trabalhando isso, eu vou levando esses trabalhos para as fases seguintes. Tá? Porque não dá para fazer todo o levantamento, depois todo o desenvolvimento. A coisa ela é de forma interativa porque a empresa tem tempos diferentes, os processos são diferentes. E, basicamente, o que a gente vai tratar aqui em levantamento e conclusões são sistemas, quais atividades, as avaliações. Uma vez que eu levantei sistema e atividade, eu submeto isso para uma ou mais avaliações. A partir das avaliações, eu vou elencar os riscos. E, juntando tudo isso, eu consigo formar minha lista de gaps. Bom, fiz levantamento, tenho gap, monto um plano, vou para a próxima fase, que é a implementação das mudanças. Aqui, o que eu vou trabalhar? Com certeza, vou trabalhar integrações. Aqui eu estou trabalhando as mudanças em sistemas, mudanças em processo. Aqui eu estou treinando pessoas, capacitando as pessoas para que elas possam trabalhar aderente à norma, porque eu comentei lá, tem uma mudança de cultura. A gente gosta muito de guardar informação. Todo mundo tem essa necessidade de guardar informação. Mas agora nem tudo eu posso. Então, eu preciso treinar as pessoas. Aqui eu começo a gerar registro. E depois que eu vou para a sustentação, aí sim, eu tenho uma base legal para sustentar aquilo que eu faço. Eu tenho políticas definidas. Tenho um processo de resposta a incidente definido. E eu estou atuando com privacidade. Resumindo, então, a primeira fase, que é levantamento e conclusões, eu tenho o que e como. Implementação das mudanças, eu começo a obter conformidade. E aqui no processo de sustentação, o meu maior objetivo é manter essa conformidade, é continuar em conforme com a lei. Esse trabalho, então, é interativo. O legal de fazer de forma interativa é que você aprende com seus erros. Você retroalimenta os processos que ainda estão em fases anteriores para que você acerte dali para frente. Mas tudo isso é muito complexo, porque você cuidar de uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo exige bastante cuidado. E isso acaba deixando as pessoas um pouco nervosas, um pouco ansiosas. E aí, por isso que a gente vai falar um pouquinho de ferramenta. Porque se no passado nós tivemos que recorrer a sistemas de relacionamento com o cliente, gestão do relacionamento com o cliente, para armazenar ali informações desse relacionamento, e se no passado também eu tive que recorrer a sistemas de ERP para colocar ali as informações da minha operação, agora eu preciso de uma ferramenta, uma plataforma de privacidade, para que nela eu coloque essas informações. Eu tenho que conseguir registrar nela inventário, cadastrar todos os meus processos, todos os meus sistemas, registrar as minhas avaliações, que elas vão mudando ao longo do tempo. Eu tenho que conseguir elencar riscos, dizer quem é que vai cuidar desse risco, até quando, que controles serão criados. E aqui eu estou só falando do comecinho, aqui é a fase de levantamento ainda. Depois que eu implemento, eu vou ter que ter um lugar para registrar as solicitações de usuários, o consentimento. Vou ter que indicar que tipo de respostas a incidentes eu dei, como que eu resolvi. Eu tenho que registrar tudo. Eu tenho que ter um lugar onde eu registro as minhas integrações, que fluxos de trabalho deflagram quais sistemas. Eu tenho que cuidar de cookies, porque cookie, vamos falar, eu até deixei por último, porque cookie é um inferno, né? Você vai lá, você pesquisa aquele tênis, um dia na sua vida só. Aí tudo quanto é lugar que você vai na tua vida, aquele tênis aparece. Você vai no metrô, está esperando o trem, do lado do letreiro aparece ali o tênis também que você pesquisou. É uma coisa que fica amarrado mesmo na gente, né? É um inferno. Mas com LGPD, nós vamos ter que dar a oportunidade para a pessoa escolher se ela quer aquele negócio junto dela para o resto da vida.
Então, as pessoas vão poder escolher se elas querem ou não aceitar os cookies do meu site. Isso aqui é o que seria o ideal de uma plataforma de privacidade. Dá para fazer separado? Fica aqui. Dá para fazer separado? Dá. Dá para fazer com planilha? Dá. Como que eu faço? Distribui planilha para todo mundo, manda e-mail para lá e para cá e faz e não sei o quê. É seguro? Não muito. Imagina que você contratou uma empresa de consultoria jurídica. Aí você vai mandando essas planilhas para lá. Num belo dia, você fez ali sua planilhinha de riscos, colou dentro do seu Outlook. A hora que você está escrevendo o nome, ao invés de você mandar para a consultoria jurídica, você manda para o seu cliente. E aí? Durante o processo de se adequar à lei, você vaza a informação. Então, é possível fazer? É. Tem várias formas. Tem ferramentas distintas, uma só para inventário, tem ferramenta de discovery, tem ferramenta para cookie, tem muita coisa de internet, realmente. E a gente pode dispor de tudo isso, mas o ideal é que você tenha uma plataforma na qual você vai registrar tudo que você fez acerca de privacidade. E falando disso, vem assim à tona um novo conceito que a gente precisa entender. Há um tempo atrás, nós tivemos que considerar a segurança como um aspecto que foi adicionado às minhas camadas de negócio. Eu trabalhava de um jeito, veio a internet, veio aquela loucura, eu tive que começar a colocar segurança, camadas de segurança em todas as áreas do meu negócio, para garantir que as coisas não tomassem rumos que eu não gostaria. Agora, o mesmo vai acontecer com a privacidade. Porque todos os meus processos, tudo que eu faço, estão intimamente ligados com privacidade. É muito difícil eu fazer alguma coisa que não tem dado pessoal. Então, isso vai mexer com a empresa como um todo. Aí surge um termo, eu vou deixar a Carla falar esse termo aqui. Qual que é o nome desse termo, Carla? Privacy by design. Legal, né? Parece perfume, não parece? Mas não é. Seguinte, privacy by design é você pensar a privacidade desde a concepção das coisas que você faz na sua empresa. Então, você precisa considerar, daqui para frente, como é que você vai tratar a privacidade junto com o seu negócio. Você vai ter que fazer uma reengenharia da sua empresa, vai mexer em toda a arquitetura dela. Você vai ter que definir medidas de privacidade. O que são medidas de privacidade? Por quanto tempo eu posso manter essa informação? E uma vez que expirou esse tempo, que ação eu vou tomar com essa informação? Vou apagar? Vou anonimizar? Tem barreiras técnicas para anonimizar? Tem. É complicado? É. Quais medidas de segurança, para o pessoal que gosta de segurança? Confiabilidade, integridade, disponibilidade. Como é que eu coloco isso atrelado à segurança? Então, realmente, Privacy by Design é um novo comportamento que as empresas vão ter que desenvolver daqui para frente em tudo aquilo que elas estiverem concebendo. Em termos de investimento, existe uma série de particularidades para a gente considerar aqui o quanto você vai gastar. Primeiro, a sua empresa, ela guarda informação aqui, guarda informação na nuvem, transfere informação para outro país, ela está localizada num escritório só, tem N escritórios. Como é que funciona isso daí? Que tipos de informações pessoais que eu guardo das pessoas? Como que isso está distribuído? Quais consultorias eu vou contratar para me acompanhar nessa jornada jurídica, processo? O que eu vou fazer? Então, o investimento, ele é uma coisa bem complicada da gente precisar, porque tem todas essas variáveis. Vou comprar uma ferramenta. Existe uma ferramenta igual àquela que eu comentei? Existe. Existe. Quanto custa? Depende. Depende dos módulos que você vai contratar, da quantidade de informação que você precisa guardar dentro da sua empresa. Tudo isso são ingredientes, são variáveis que vão fazer esse preço ficar num patamar baixo, dependendo do quanto você vai fazer em casa,
como também pode ficar um valor talvez considerável. Então, investimento é uma coisa que vai variar muito em função de tudo isso que eu comentei. Para a gente guardar aqui, fechando o que a gente falou hoje, a LGPD ela é uma lei do bem. Ela é uma lei que me ajuda a garantir direitos para as pessoas. É uma lei que vai me ajudar a promover respeito, ética. Então, quanto mais pessoas apoiarem esta causa, melhor vai ser para o nosso país, porque nós vamos conseguir construir algo melhor daqui para frente. Comecei a jornada, adota um framework. Define o seu método de trabalho, como é que a sua empresa trabalha, o que funciona melhor para você. Nós apresentamos aqui. Basicamente, você sempre vai passar por essas fases, mas pode ser que você precise de algo um pouco diferente. Escolha as ferramentas, escolha os seus parceiros, não se esqueça que você precisa de parceiros internos, eles é que conhecem os sistemas, eles é que vão te ajudar a identificar onde estão seus gaps. Passa a considerar privacidade como um aspecto, ou seja, tudo que eu vou fazer daqui para frente, eu tenho que considerar privacidade, é muito importante. Faça de forma interativa e incremental. Vai fazendo aos poucos, não tenta juntar grandes blocos de trabalho. Conforme você vai fazendo, você vai errando e você vai aprendendo. E na medida que você aprende, você vai fazendo os outros de forma melhor. E não pensa que acabei meu projeto, está tudo bonitinho agora. Não. Precisa monitorar, porque essa monitoração vai te trazer outros ajustes que você vai ter que fazer na sua empresa. Então, isso é para sempre, não tem fim. Como é que a CompuGraph está nesse cenário aqui de LGPD? A CompuGraph está fornecendo instrumentação. Nós estamos fornecendo tanto instrumentação no sentido de uma plataforma de privacidade, como também soluções de segurança para que sejam instalados nas empresas para evitar vazamento de dados. Quem vai falar um pouquinho disso aqui é a Carla. Não sei se ela ainda fala português, que ela ficou essa última semana aqui em Atlanta, né, participando de um evento de privacidade, então vou passar para ela. Obrigado. Ainda falo sim, viu, Copete? Bom dia a todos. Meu nome é Carla, eu sou advogada da CompuGraph e agora também a DPO, Data Protection Officer. Bom, semana passada nós estivemos no evento OneTrust Privacy Tech 2019 em Atlanta. A OneTrust é uma empresa americana e focada em plataforma de segurança de privacidade de dados, tá? Os Estados Unidos, o que está acontecendo lá, né? Os Estados Unidos, apesar de não ter uma lei geral de proteção de dados, ele há muito tempo já vem cumprindo algumas regulamentações que aqui a LGPD manda a gente fazer. Então, toda vez que uma empresa americana é hackeada, os dados são vazados, eles avisam a autoridade competente, que lá é o FBI, a polícia deles, e avisam seus clientes que tiveram seus dados vazados. Então, eles já estão, apesar de não ter uma lei, muito avançados nesse sentido. E um grande zum que está tendo lá é com a vinda da CCPA, que é a California Consumer Privacy Act. É uma lei da Califórnia que protege os residentes, os consumidores residentes na Califórnia. Isso está gerando para eles uma grande confusão, porque se cada estado dos Estados Unidos vier com uma regulamentação própria, vocês imaginam como é que vai ser, se cada empresa tem que se adequar a cada legislação estadual. Um lado bom para a gente aqui, que a gente só tem, graças a Deus, uma lei para ser aplicada em todo o território nacional. Então, esse é um ponto muito bom da LGPD, que, por sua vez, vem seguindo também o modelo, como a gente vem seguindo o Brasil, por seu histórico, ele segue bastante os conceitos europeus. Então, a LGPD não deixa de ser uma GDPR tropicalizada, tá? Então, a gente está seguindo esse modelo europeu e a LGPD veio para realmente fazer um limite desses dados. A gente teve, uns 10, 15 anos atrás, um avanço tecnológico absurdo.
Então, a circulação dos dados pessoais, todos os dados, muito rápido, você se conecta, você fala onde você está, você faz check-in não sei aonde. Apesar de ser uma coisa pessoal, a circulação dos dados veio de uma forma muito grande, muito forte. E a LGPD veio simplesmente não para brecar o avanço tecnológico, mas para pôr um limite. Para a gente, como eu, pessoa física, e cada um de vocês, pessoas físicas, poderem falar, não, eu quero o meu dado ali, eu não quero o meu dado ali, para que eu estou dando o meu dado? Para que eu vou colocar, vou querer que uma loja faça a minha biometria? Para quê? Onde que eles vão armazenar? É uma segurança nossa. E as empresas, por sua vez, têm que começar a se conscientizar desse fato, desse direito que o consumidor vai ter. Um outro ponto é que nenhuma empresa agora mais vai querer fazer uma transação ou até investimentos no Brasil se a gente não tiver com essa lei em andamento, essa lei sendo aplicada, sendo respeitada, enfim. Isso gera uma grande economia. Então, vamos surfar todos essa onda. É uma possibilidade para todo mundo entrar de cara nessa nova era, nessa nova onda que está vindo, que eu acho que tem mercado para todo mundo. Em relação a isso, a CompuGraph já saiu na frente, nós estivemos lá nos Estados Unidos para entender como é que está acontecendo, para trazer novidades para os nossos clientes. Então, eu faço parte de um time dentro da empresa que está estudando, porque a lei ela não é simplesmente só jurídica. Ela não é uma lei só de regras, ela é um trabalho de co-work mesmo. Então, eu preciso da área de TI, eu preciso das outras áreas, envolvendo todo mundo da empresa, para a gente ter uma maior aderência, para a gente ter uma maior aplicabilidade das questões que inerentes à lei. Então, isso é muito importante, a gente ter, como o Copete disse, é uma forma de mudar a cabeça da gente. Porque antes a gente tinha lá a lei, taca lá no jurídico, aquela pessoa chata lá, que breca tudo, né? Mas não, hoje em dia temos que trazer, é um trabalho em conjunto. Acho que esse é um dos grandes pontos, uma grande diferença nesse ponto. E a CompuGraph ela veio justamente para isso. Está aqui no mercado, é uma empresa sólida, há mais de 30 anos no mercado, e a gente espera que a gente possa interagir com os clientes, trazendo uma grande solução, uma ferramenta para poder cada um de nós, e nós mesmos também, estarmos aderentes e compliances com a lei. Eu acho que é só isso. Se vocês tiverem alguma questão, uma pergunta, estamos à disposição para responder. Um de cada vez, gente. Um minutinho, hein? Não precisa... Pessoal, está aberto o microfone, a gente já fica aí, tanto o Fábio como a Carla à disposição, mas antes, obviamente, passar a bola para vocês, ou melhor, a palavra, quis estender aí um agradecimento, a salva de palmas pela contribuição. Obrigado. Ó, a gente tem uma pergunta aqui na frente, eu vou me juntar a vocês, a gente faz um debate aqui, mas, novamente, sempre falar o nome da empresa ajuda a gente aqui na hora de responder. Vamos lá? Bom dia. Tá ok. Bom dia. Meu nome é Gilberto Faria, eu sou o Head TI da Iguá Saneamento, e minha pergunta é para o Fábio. Fábio, dentro do grande desafio, né, que é essa nova lei, o que implica mudar praticamente pouca coisa, né, como você mostrou ali, qual foi o principal aprendizado, né, no aspecto do processo de desenho e implementação de todo esse conjunto de mudanças que tem que ser provocadas dentro da organização? Bom, eu acho que o maior aprendizado tem sido a gente encarar a privacidade como um aspecto, porque tudo que a gente sempre fez na empresa nunca foi feito à luz da privacidade, né? Então, é comum a gente ter uma série de sistemas distribuídos pela empresa. Eu comecei como desenvolvedor de sistemas, eu sei como que é isso. Então, a nossa preocupação sempre foi ter rastreamento, ter backup,
ter a coisa ser consistente, resiliente, né? Não falhar aqui, não falhar ali, mas privacidade em si mesmo é uma coisa muito nova. É um tipo de preocupação novo que nós vamos ter que ter daqui para frente. E isso vai ter que ser introjetado, não só ali, porque, digamos que eu tenho um processo com papel. O RH acontece isso muito, né? Você vai numa empresa, faz uma entrevista, e durante ali o processo de entrevista você preenche uma ficha, seus dados, tal. Até que ponto as empresas vão poder ficar com isso? Eu tenho minhas obrigações fiscais ao mesmo tempo. Então eu faço uma venda para alguém, mas por um tempo eu tenho que manter aquelas informações ali comigo, porque eu tenho que prestar conta para o governo. Mas ao fim desse tempo, o que eu faço? Hoje ninguém tem ação programada para isso, porque a gente nunca pensou. Então, eu entendo que o maior aprendizado, a grande sacada foi olhar que privacidade passa a ser um aspecto muito importante dentro das empresas. Eu sei que o Sérgio tem uma pergunta. Você quer complementar de alguma forma, Carla? Não? Vamos lá? Oi, eu sou Sérgio Luiz, do Grupo Neo Energia. Pergunta para a Carla. Você é DPO, além de gerente jurídica, você é DPO da CompuGraf. Como é que vocês estão lidando com a questão da responsabilidade civil do DPO em relação à questão de dados? Então, nós, DPOs, temos responsabilidade solidária, né, junto à empresa. Se houver vazamento e a multa recai sobre a empresa, nós estaremos juntos nessa multa. Como vocês estão pensando em lidar com isso? Oi. Olha, tá tudo muito recente, né? A lei a gente nem sabe. Eu até hoje, né? Hoje, 27 de maio, segunda-feira, a gente ainda está com uma medida provisória pendente de julgamento, que tudo indica que vai ser julgada amanhã. E eu vi os zum em Brasília, então pode ser que aconteça esse julgamento amanhã. Isso tudo muito vai depender dessa responsabilidade de algum acordo firmado entre o DPO com a empresa. Então, acho que vai ter alguma coisa paralela. A gente está tratando isso, está em andamento dentro da empresa, porque é uma responsabilidade, né? No curso que eu fiz, todo mundo falou, na primeira pergunta, todo mundo quer ser DPO? Eu quero. Depois de 5 segundos, não quero mais não, porque a bucha é grande, a responsabilidade é grande, mas se a gente fizer um trabalho em conjunto, a responsabilidade do DPO em cada empresa, ele tem que ser avisado, ele tem que participar. Não necessariamente tem que ser do jurídico a pessoa, o DPO. Na lei não fala nenhum pré-requisito, precisa ser formado em tal área ou precisa ter tais segmentos. A lei fala que a pessoa tem que conhecer o dia a dia, o day by day da empresa. Então, isso é muito importante. É uma pessoa que realmente tem que ser de uma certa confiança e algum tempo de credibilidade dentro da empresa. É engraçado que você falou isso, me lembrou aquela tirinha, né? Quem quer mudança? Aí todo mundo levanta a mão. Quem quer mudar? Aí todo mundo fica naquela, né? Então a conta não fecha, né? Pô, peraí. E realmente, né? A posição do DPO num momento como esse tem um bônus e um ônus, né? O bônus é que está em muita visibilidade, está em uma projeção, uma relevância muito grande, mas tem todo um ônus envolvido que o cara tem que estar pronto, né? Acho que a gente tem mais uma pergunta ali. Vamos lá? Bom dia, Felipe Melo da Mercedes-Benz. Pergunta para o Fábio. Pela experiência no assunto, no que tange a helpdesk e recebimento de acionamentos, qual que é a sua visão com relação à LGPD no fato do tratamento reverso de dados, né? Do caso de usuários que entram em contato com a sua empresa pedindo me esqueça. É um fluxo complexo, árduo e quase ninguém está falando aí. Bom, para o usuário pedir para apagar, normalmente vai ser quando ele entrou na minha base via consentimento, porque eu tenho uma série de bases legais que justificam eu ter aquela informação. Então, por exemplo, para executar um contrato, eu preciso ter os dados das pessoas que estão abrindo o chamado. Então, enquanto aquele contrato é válido, a pessoa não pode pedir a princípio, né, não pode pedir para ser esquecida, porque no momento que eu precisar entrar em contato com ela para resolver um problema,
eu preciso ter as informações dela, né? O que eu entendo é que nós vamos ter que... O primeiro trabalho é o que realmente eu preciso para fazer essa atividade. Eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho mais. Se eu tiver mais, é o momento de começar a jogar fora. Por quê? Porque a gente não vai mais conseguir manter as informações da forma que a gente mantinha antes. Tem cliente que, sei lá, faz 10 anos que não compra nada com você, mas você tem lá o dado dele. De alguma forma você usa para estatística. Você não vai mais poder fazer isso. Então, ficar guardando informação a mais também não faz sentido. Como que eu operacionalizaria isso? Eu criaria um fluxo de trabalho dentro da minha aplicação, recorrente, que checaria todos os contratos que estão vencendo e, a partir dali, eu iria anonimizar aqueles contatos. O dado da empresa eu posso ter. Eu posso ter o registro que eu atendi um chamado para a empresa tal dia e eu resolvi isso. O que eu não vou poder ter ou manter é o nome, o telefone, o e-mail. Então, eu entendo que todos os sistemas, todos os processos que rodam na empresa, eles vão ter que ter gatilhos. Gatilhos que, de tempos em tempos, vão lá e tomam uma ação para que eu possa continuar aderente à lei. Esses gatilhos, provavelmente, cada um vai ter que fazer em casa, ou contratar alguém para fazer. O rapaz estava comentando do SAP, né? O SAP realmente é uma coisa complicada. É complicado você trabalhar com SAP. Porque, para você desfazer algo, você grava o que você fez. Tudo que você faz, ele grava alguma coisa. É pior que o cookie, o SAP. Então, é um desafio. Mas eu entendo que você vai ter que fazer esse trade-off aí. O que realmente eu preciso ter? Descartar aquilo que você já não usa e programar os seus gatilhos para que, num determinado momento, aquilo sofra uma determinada ação. Pode ser apagar, pode ser anonimizar. Aí a empresa vai ter que analisar o risco daquilo ali, né? Legal. Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Quanto vocês pensam? Carla, eu queria te perguntar uma questão. Pode ser até bastante inocente, mas como eu, e acho que muitos e muitas que estão não são da área jurídica, acho que cabe questionar até que ponto pode haver o risco, e olhando o risco sobre aquele sentido que pode ser positivo ou negativo, tá? Até que ponto pode ter o risco de empresas abrirem CNPJs para, vamos dizer assim, grosseiramente falando, a gestão de dados. Até indo no impacto que o Sérgio comentou, né, que tem um impacto, eventualmente, um vazamento, alguma coisa, 2% do seu faturamento. Pensando numa empresa de energia, um utility, qualquer indústria, né, qualquer empresa, 2% do faturamento é muita coisa. Então, até que ponto você acha que, eventualmente, empresas podem querer abrir empresas dentro delas, sociedades de propósito específico, o que for, exatamente para concentrar esses dados e, se tiver algum evento de risco, o passivo ser menor, você acha que isso é uma coisa viável, isso é um caminho, isso não é um caminho, por quê? Olha, totalmente é possível. Tá. É possível. Agora, vai caber à autoridade a fazer a devida fiscalização. O ponto que eu queria lembrar aqui a todos, que o Brasil, diferentemente dos países da União Europeia, eles têm o seu setor de fiscalização aqui muito capilarizado. Ou seja, a gente tem o Ministério Público, a gente tem PROCON, que, pelas notícias que vocês já andam vendo, já fizeram, estão fazendo todas as suas fiscalizações. Então, quer dizer, não estão esperando a lei entrar em vigor, não estão esperando a ANPD ser realmente aprovada no Congresso, eles já estão fazendo. Então, eu acho que, infelizmente, dando essa saída, esse jeitinho de talvez criar uma outra empresa para jogar faturamento, se é possível. Agora, vai depender muito da forma como eles forem analisar e ver se não faz parte de um grupo, exato. Enfim, todas as questões jurídicas inerentes a isso, mas eu acho sim que é possível. Infelizmente, porque eu acho que a tendência, a empresa precisa se preparar para não ser penalizada. O intuito da lei exato. Não é ser penalizada, né? O intuito, e também não é brecar o know-how, o negócio jurídico da empresa. O negócio é estar simplesmente compliance, e vai depender muito da interpretação também da lei, como que vai aplicar.
Perfeito. Até porque é aquilo, né? A partir do momento que você coloca a informação em uma empresa, se parte do pressuposto que ela não pode transbordar para outra, né? Então, aquela outra onde está faturando, então a informação fica só em uma. Quer dizer, e não, tem que circular, isso é do grupo, né? Isso tem que ser consolidado, né? E existe a possibilidade, não te cortando, Não, existe a terminei. possibilidade da portabilidade dos dados. A lei fala nisso. Então, hoje em dia, eu tenho meu cadastro lá na empresa X, e que nem portabilidade de Existe, telefone, eu celular. posso ter a portabilidade. Isso também vai ser uma bagunça, gente, porque é muito complicado. Então, a gente vai ter que trabalhar muito internamente em cada negócio para saber qual vai ser a melhor saída para atender melhor ao cliente final. Legal. Mais alguém, pessoal? Alguém? Temos ainda alguns minutos aqui. Enquanto vocês pensam também, eu tenho uma provocação também para o Fábio. Eu vi que você tem uma atuação aí, Fábio, também na parte... Ou é Copete que fala mais? Tanto faz. É que Fábio só na minha família me conhece. Ah, então tá bom. Não, então, Para o resto é só Copete. eu não sou tão íntimo, então Copete. Vamos lá. Todo respeito, claro. Eu vi aqui que você tem uma experiência nessa parte de implantação de RP, CRM, SAC, SAP, acho também. Isso tudo a gente fala, por exemplo, de softwares que estão, grosseiramente falando, claro, fora da nossa plataforma. Então, por exemplo, eu trabalho com... Vamos para o CRM, né? Eu trabalho com CRM, vamos dizer que um CRM seja um Salesforce da vida, que acho que é o grande nome, que todo mundo conhece CRM. Imputo uma série de informações ali, trabalho com isso, mas aquilo é do Salesforce, eu não tenho gerência sobre a segurança daquela plataforma. Se há um vazamento, isso o impacto é para o Salesforce, é para mim que adquiri a ferramenta? Como que está essa questão? Você sabe falar um pouco sobre isso? Eu acho que essa questão é mais jurídica. Mais pra cá, Porque tem o papel do controlador e do operador, né? Eu acho que a Carla pode falar um pouco mais Legal. sobre isso. Fala aí, Carla. Vamos lá. Jogou. Ufa, próximo você faz isso também. Vou fazer isso com você, viu? A gente acerta as contas lá fora. Eu acho que vai depender muito da integração que vai ser feito da plataforma com que a gente... Me corrija, por favor, viu, Copete? Da plataforma com que a gente vai trabalhar com a integração com os outros sistemas que a gente tem. Então, eu acredito até, que as grandes empresas como SAP, como Salesforce, elas também estão trabalhando para modificar, de alguma certa forma, e atender a lei. Porque SAP e Salesforce também têm na União Europeia, também estão seguindo a GDPR, então é uma coisa inerente a cada uma delas. E eu acho que, aqui no Brasil, essa ligação entre o sistema e os demais outros ERPs ou CRMs que a gente tenha, tem que ser integrado também. Tá, então, vamos lá. Só dar um exemplo aqui, que comentaram. A gente participa de alguns comitês, e tem um exemplo muito legal que deram, foi a questão do iFood. Então, eu vou lá, peço uma comida no iFood, pedindo Shining Box. O iFood, ele é o controlador, nesse caso, e o Shining Box é o operador. Ele recebe as minhas informações. Tem dois cenários que foi comentado nesse dia. Cenário 1, o iFood passa uma série de recomendações para o Shining Box e o Shining Box segue. E tem um outro cenário que ele passa, mas o Shining Box não segue. Então, no cenário 1, no qual o Shining Box segue todas as recomendações, quem vai ser responsabilizado vai ser o controlador. Porque ele definiu os requisitos que os demais parceiros deveriam atender. E se o Shining Box atende tudo, ele fez tudo o que estava a seu alcance para resolver aquilo. Mesmo assim, aconteceu um vazamento. Agora, se o Shining Box... Desculpem, eu estou usando isso aqui, é mero exemplo, tá? Eu nem peço comida lá. Se o Shining Box não segue as recomendações, aí os dois vão sofrer sanções. Legal. Eu não sei se era mais ou menos isso que era a sua pergunta, mas eu sei responder deste exemplo. Do caso do Salesforce, eu ainda não tenho base jurídica para falar como que ficaria.
E um cenário, por exemplo, eu acho que isso é bastante familiar com utilities, com energia, com, por exemplo, empresa de telecom, por aí vai, que é a empresa de cobrança, né? Então, você tem a sua base que você... Estou falando, eu sou uma utility, eu sou uma empresa de energia, eu tenho esses 10, 15 mil caras que estão me devendo. Eu não tenho estrutura para ligar para eles, né? Não vale a pena eu contratar gente e ter isso aqui local para ligar. Eu contrato a empresa de cobrança. Passo informações para a empresa de cobrança. Vazam. Sou eu, cobrança, compartilhado. A responsabilidade ela é solidária. Tá. E, além de tudo, quando você está passando os dados para uma empresa de cobrança para fazer a cobrança de faturas não pagas, a base legal de você estar passando é o próprio contrato de prestação de serviço. Então, sempre quando tiver que passar algum dado, pessoal, tem que ser sempre acompanhado por uma base legal. E a última base legal que advogados e a lei até mesmo não quer que use muito é o consentimento. Porque o consentimento eu posso dar e outro dia eu posso retirar. Então, o consentimento é uma das bases legais mais fracas que a gente pode ter. Tá? Então, nesse caso da empresa de cobrança, a base legal é o próprio contrato e que, se tiver vazamento de dados, tem que ter a responsabilidade pelos dois. Legal. Pessoal, a gente ainda tem 1 minuto aqui, a gente consegue atender eventualmente uma pergunta mais objetiva. Se alguém tiver, basta levantar a mão, a gente leva o microfone para vocês, a hora é agora. Do contrário, eu vou entender que está tudo bastante claro e as questões que vocês têm são talvez mais delicadas, pontuais, vocês querem conversar com o pessoal nos nossos intervalos. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para a gente endereçar ainda? Bom, então, Carla, Fábio, Copete, desculpa. Eu quero agradecer pelas contribuições de vocês. Acho que foi muito válido e muito bem-vindo para a gente terminar esse nosso momento aqui para o debate sobre a LGPD. Eu só não estou com a minha agenda aqui. A gente vai agora para o almoço, é isso mesmo? Não? Não, né? Então, não estou com a minha agenda aqui. Eu acabei cometendo essa falha. Mas antes de passar para esse nosso próximo painel, esse nosso próximo momento, eu quero reiterar o agradecimento para vocês pelas contribuições. Se a gente tiver algumas perguntas ainda, eu peço que sejam endereçadas para a Carla, para o Fábio, para o Copete, desculpa, durante alguns dos nossos intervalos, certamente eles vão ter muito prazer em atender, tá bom? Obrigada, gente. Salva de palmas, novamente.